Olá, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Dando continuidade em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus, hoje vamos estudar o capítulo 14 de Josué. Vamos conhecer os ensinamentos que este capítulo nos traz para as nossas vidas. O tema: Caleb, um homem de fé e ação. Capítulo muito especial, porque a fé, a coragem e a ação determinam nossas realizações e o nosso destino. Porque Caleb serve de inspiração para cada um de nós hoje. Josué capítulo 14 retrata a história de Caleb, um dos 12 espias originais enviados para explorar a terra de Canaã 45 anos antes. Quando chega a hora de dividir a terra entre as tribos israelitas, Caleb se aproxima de Josué para solicitar a terra que lhe foi prometida por Moisés. Caleb relata sua fidelidade aos mandamentos de Deus durante o tempo dos espias e sua forte confiança na promessa de Deus de lhe dar a terra de Hebrom. O exemplo de Caleb serve como modelo de fidelidade e perseverança, destacando a importância de confiar nas promessas de Deus e manter um compromisso resoluto com seus mandamentos. O capítulo reforça o tema da fidelidade de Deus, a sua aliança e sua capacidade de recompensar aqueles que seguem seus caminhos diligentemente. Esta é a introdução, um resumo de nosso estudo do capítulo 14. Lembrando, amigo ouvinte da Palavra de Deus, que eu sempre tenho indicado, é muito importante que você, antes de acompanhar este estudo, você faça a sua leitura no capítulo completo em sua Bíblia, ok? E depois você acompanha os comentários que vai ajudar no seu entendimento dentro do que está escrito no capítulo. E lembrando também a você que acompanha este estudo em áudio, que você também pode tê-lo para leitura no nosso blog, no meu blog da Jornada Bíblica, Pastor Sérgio Bayer. Tá ok? Tem pessoas que preferem ler. Então, você tem a opção de leitura e tem a opção em áudio aqui no canal do YouTube. Vamos aos comentários. Breve capítulo que serve de introdução à seção que se segue, dos capítulos 15 a 19, com uma anotação especial a respeito da fidelidade ao Senhor a Caleb. A fidelidade só ao Senhor, né? Verso 1. São estas as palavras: séculos haviam se passado desde o chamado divino a Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e desde a promessa de que seus descendentes herdariam a terra. Algumas vezes, as promessas de Deus podem demorar para se cumprir, por causa da infidelidade daqueles a quem foram feitas. Temos
portanto, o privilégio de apressar o cumprimento das promessas de Deus, sendo fiéis e obedientes em nosso relacionamento e compromisso com Deus. O verso 2 descreve por sorte. Fica claro que o nome foi preservado da maneira primitiva de lançar sortes usando seixos, que são pequenas pedras. Agora o verso 4. Manassés e Efraim, estes dois filhos de José, foram adotados oficialmente por Jacó como seus próprios filhos, ainda que Levi não recebeu uma herança. Houve 12 divisões na terra por causa dos filhos de José. E o versículo 6, em Gilgal, este local em que ainda estavam o tabernáculo e o arraial de Israel, o acampamento, pois Josué não havia retirado o acampamento dali. Versículo 7. Como sentia o coração? O relato de Caleb tinha expressado sua confiança na promessa de Deus. Versículo 10. O Senhor me conservou em vida. Se os acontecimentos houvessem seguido o seu curso normal e provável, é provável que Caleb tivesse morrido antes dessa data. Caleb sabia que sua vida longa era resultado da obediência. Ele seguira plenamente ao Senhor. Sua vida era uma demonstração de fé, pois em todas as coisas Caleb aceitava os planos de Deus em vez de seguir sua própria vontade. O Senhor pode fazer grandes coisas por aqueles que se entregam plenamente a Ele. Olha que lição para nós. No entanto, os que seguem só parte do plano divino que lhes agradam e negligenciam as que lhes incomodam, não podem esperar a bênção do céu. 45 anos, uma vez que Israel passou 40 anos no deserto, sabemos por esta frase que a conquista de Canaã até aqui havia durado 5 anos. Agora o verso 11, estou forte. A recompensa de uma vida marcada por juventude virtuosa e idade madura temperante, pela lei da própria natureza, é uma velhice vigorosa, sã e respeitada. Ao que tudo indica, a lealdade a Deus poupara Caleb dos pecados dissolutos de seus companheiros israelitas. Não tinha cedido aos apetites como eles, nem perdera o sono e o descanso noturno, lutando com uma consciência pesada. Sua vida abstêmia lhe proporcionara recompensas, e agora Caleb se apresentava perante Josué com plenas forças, numa idade em que a maioria dos outros já se despediam deste mundo. Olha que lindo isso, amigos ouvintes. A recompensa de uma vida de obediência a Deus. Caleb, com 85 anos, ele sentia o mesmo vigor de 40 anos, 45 anos atrás, quando ele já estava na meia-idade. Mas vejam, aí as recompensas que
desfrutamos quando somos fiéis a Deus. O verso 12: dá-me este monte, dá-me, pois, a região montanhosa. Isto é Hebrom, que estava situada numa posição alta da montanha da Judéia, uns 40 quilômetros ao sul de Jerusalém. Da total submissão a Deus, nasce uma fé que ousa reivindicar o cumprimento de uma antiga promessa. Porventura, a palavra hebraica traduzida assim pode expressar tanto esperança quanto temor. A declaração como um todo expressa a ideia de alguém que não se atreve a confiar na própria habilidade. O exemplo de Caleb, de dependência total de Deus, atesta da certeza da presença divina em todas as iniciativas dos servos de Deus. Podemos não ter os melhores equipamentos à disposição, nem um preparo superior, mas o princípio é: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que está escrito em Romanos 8:31. Era este pensamento que norteava a vida de Caleb. Ele não confiava em suas forças, em sua própria capacidade. Ele confiava no poder de Deus. Queridos, aqui termina o comentário dos versículos. A fonte, volume 2, página 247 e 248 do Comentário Bíblico Adventista. E que ensinamentos profundos este capítulo, a vida de Caleb, traz para nós, não é mesmo? Um exemplo muito, muito bom para ser seguido. Agora, o Espírito de Profecia fala aqui um pedido de fé e coragem. Antes que entrasse em vigor a distribuição das terras, Caleb, acompanhado pelos chefes de sua tribo, veio à frente com um pedido especial. Com exceção de Josué, Caleb era agora o homem mais velho em Israel. Caleb e Josué eram os únicos entre os espias que haviam trazido uma boa notícia da terra da promessa, animando o povo a subir e possuí-la em nome do Senhor. Caleb lembrou então a Josué a promessa feita naquela ocasião como recompensa de sua fidelidade. A terra que pisou, o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Essa foi a promessa feita. Apresentou, portanto, o pedido de que Hebrom lhe fosse dado em possessão. Ali haviam habitado durante muitos anos Abraão, Isaque e Jacó. Ali estava a caverna de Macpela, onde foram sepultados os patriarcas. Hebrom era a sede dos temidos Enaquins. Sabe quem eram? Cuja aparência formidável tanto havia aterrorizado os espias. Eram gigantes. E por meio destes destruir a coragem de todo Israel. Este lugar de preferência a todos os outros foi o que Caleb, confiando na força de Deus, escolheu para a sua herança. Ele disse: eis que o Senhor me conservou em vida. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. E agora, eis que já
Hoje sou de idade de 85 anos e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os Enaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Este pedido foi apoiado pelos principais homens de Judá. O próprio Caleb, sendo um dos indicados daquela tribo para repartir a terra, escolhera esses homens para que a ele se unissem ao apresentar o seu pedido, para que não houvesse a aparência de ter ele empregado sua autoridade para o proveito próprio. Seu pedido foi imediatamente satisfeito. A ninguém poderia a conquista daquela gigantesca fortaleza ser com mais segurança confiada. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. A fé de Caleb era agora precisamente o que fora quando seu testemunho havia contradito o mau relato dos espias. Acreditara na promessa de Deus de que ele poria seu povo na posse de Canaã, e nisto seguira inteiramente ao Senhor. Suportara juntamente com seu povo a longa peregrinação no deserto, participando assim dos desapontamentos e trabalhos dos culpados. Não apresentou, contudo, queixa contra isto, mas exaltou a misericórdia de Deus, que o preservara em vida no deserto, quando foram eliminados seus irmãos. Entre todas as dificuldades, perigos e pragas, nas vagueações pelo deserto e durante os anos de guerra, desde que entraram em Canaã, preservara-o o Senhor. E agora, passados os 80 anos, não se encontrava abatido o seu vigor. Ele não pedia para si uma terra já conquistada, ou seja, uma terra fácil, mas o lugar que mais do que todos os outros espias haviam julgado impossível subjugar. Olha que fé Caleb mantinha, hein? Fé com coragem. Com a ajuda de Deus, ele arrancaria essa fortaleza daqueles mesmos gigantes, cujo poder fizera abalar a fé de Israel. Não foi desejo de honra ou engrandecimento próprio que determinou o pedido de Caleb. O bravo e velho guerreiro estava desejoso de dar ao povo um exemplo que honraria a Deus e incentivaria as tribos a subjugar completamente a terra que seus pais haviam imaginado invencível. Página 511 do livro Patriarcas e Profetas é a fonte deste texto, muito interessante. Agora eu convido você para aplicarmos o capítulo de hoje em nossos dias, para as nossas vidas. Quais são as lições para nós? Aqueles que honram a Deus em sua existência são honrados por Ele com sua providência. Aqueles que firmam convicções nas promessas de Deus vivem experiências acima da média da população. Aqueles que são rejeitados por fazerem coisas certas são apreciados por Deus
ao permanecerem fiéis apesar da oposição. Pessoas confiantes em Deus obtêm o favor do céu ao agirem com determinação e fé na terra. Josué e Calebe são dois servos de Deus que merecem nossa atenção. Foram os únicos adultos da época do Êxodo que adentraram a terra prometida. Nem mesmo Moisés, Arão ou Miriam tiveram este privilégio. Calebe nasceu no Egito, descendente dos quenezeus, tribo de Canaã ou subtribo. O comentário bíblico adventista acrescenta: seu nome significa cachorro, cão. Eu não sabia, novidade isso aqui. Não fazia parte de nenhuma das tribos israelitas. Mesmo assim, representou a tribo de Judá entre os 12 líderes tribais que espiaram Canaã, 45 anos antes dele conquistar seu espaço. Com 85 anos de idade, após as tribos terem seus territórios conquistados, Calebe teve uma conversa franca com seu amigo Josué. Calebe pediu permissão para conquistar o território mais difícil. Assim, Calebe nos mostra que aquele que almeja desfrutar as maravilhosas promessas de Deus não pode ceder espaço à incredulidade. Duvidar, desprezar ou descrer das promessas divinas privam até mesmo membros do povo santo de bênçãos que Deus deseja conceder. Calebe ensina-nos que aquele que pretende viver os preciosos planos de Deus não deve dar ouvidos aos pessimistas que se unem contra a vontade divina. Várias coisas podem servir de evidências para a dúvida ou para os incrédulos se erguerem contra os fiéis, tais como medo dos gigantescos desafios e o tempo demorado da promessa. Entretanto, nada deve abalar a confiança em Deus, caso queiramos desfrutar de seus grandiosos planos. Calebe exemplifica o fiel que pretende viver o ideal elevado de Deus, sem retrair-se diante dos desafios da existência. Calebe, podendo acomodar-se com sua idade avançada, podendo exigir de Josué um lugar já conquistado, podendo apresentar várias razões para não precisar mais esforçar-se ou lutar contra inimigos poderosos, fez o contrário, deixando assim um poderoso legado tanto a jovens, a adultos e até mesmo aos idosos. Com certeza, não é mesmo? Calebe revela que comprometer-se com o povo de Deus resulta em grandes bênçãos celestiais. Amigos ouvintes, que lição de vida Calebe deixou para nós, não é mesmo? Olha, muito inspirador o exemplo da vida de Calebe. Fechando nossa reflexão, o testemunho de Calebe é para nós hoje como uma mola propulsora para grandes conquistas. Ele não simplesmente esperou receber o cumprimento da promessa, mas porque confiou, agiu. Os mesmos gigantes que os primeiros 10 espias viram e temeram, não intimidaram aquele que tomou a firme resolução de seguir ao Senhor e nisto perseverar. Pelo pecado da maioria, Calebe teve que aguardar 45 anos até ver o cumprimento da promessa. Mas, em momento algum, duvidou
que ela chegaria e que Deus lhe concederia a alegria de desfrutá-la. Talvez, como Caleb, você já esteja aguardando a derradeira promessa, a promessa da vinda de Jesus, por exemplo, há 45 anos, ou até mais do que isso. Quem sabe você já está nos seus 70, ou 80, ou 85 anos, a idade de Caleb neste período, e provavelmente você não sinta mais a vitalidade da juventude. Contudo, a promessa do Senhor para os perseverantes permanece firme. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Disse Jesus, e está escrito em Mateus 24:13. Porque é necessário, disse Paulo em 1 Coríntios 15:33, que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Cristo vem. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Que sejamos encontrados na mesma condição de Caleb, perseverando em seguir ao Senhor, nosso Deus, e confiando em suas promessas. E muito em breve a terra repousará da guerra, e nós estaremos a salvo para sempre. Vigiemos e oremos. Amém. Que Deus seja louvado pela palavra que nos traz mais um dia, mais um capítulo poderoso para cada um de nós aplicarmos em nossas vidas. Dispensa comentários. Creio que os comentários, as explicações, o conteúdo que nós hoje recebemos fala por si, né? Realmente, a vida, o legado de Caleb é impressionante e é um grande exemplo para nós. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo despertar, pela sua misericórdia que é nova todas as manhãs. E agora, para a jornada de mais um dia, pedimos a sua direção. Que o Senhor possa conceder-nos esta fé e coragem de Caleb diante dos obstáculos à nossa frente. Que o Senhor nos conceda, Senhor, esta confiança plena no seu poder e reconhecer a nossa total dependência de Ti, como Caleb também o fez. Abençoe, Senhor, a vida de cada pessoa que está acompanhando este estudo, esta jornada. Fica conosco e dá-nos um coração fiel, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ficamos por aqui. Lembrando sempre, deixe o seu like, compartilhe e divulgue este projeto de estudo da Palavra de Deus, diário, capítulo a capítulo. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.